Segunda pergunta: existe a possibilidade do paciente sair da depressão sem buscar um terapeuta através da autoajuda ou o acompanhamento se faz necessário para esse tipo de quadro? Bom, durante a nossa vida, nós vamos desenvolvendo, digamos assim, maneiras, né, de enxergar a vida e de lidar com a vida, com as coisas que acontecem com a gente. Eu costumo falar, por exemplo, assim, existem pessoas que, por exemplo, tocam instrumentos, sei lá, tocam violão. Existem pessoas que tocam muito bem, né, que meio que dá a impressão que elas têm o dom, digamos assim, de tocar, né, aquele instrumento. Isso não quer dizer que uma pessoa que não tem esse dom, ela não pode aprender a tocar violão e tocar muito bem esse violão. Na depressão, na ansiedade ou qualquer outro transtorno que não seja um transtorno de personalidade, um transtorno psicótico e coisas assim, eu considero a mesma coisa. Então, em vários momentos da nossa vida, as nossas crenças são testadas, colocadas assim em vista, crenças de capacidades e tal. E algumas pessoas, pelo histórico delas, elas já têm a habilidade, digamos assim, como se fosse o dom do violão, para lidar com essas situações. E aí elas não desenvolvem um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo. Agora, outras pessoas precisam aprender isso, aprender a lidar com suas emoções, aprender a lidar com as situações para não se prejudicarem pela ansiedade ou pela depressão ou por uma tristeza, coisas nesse sentido. E aí isso é uma coisa. Depois, a pessoa pode aprender isso sozinho, né? Por exemplo, com uma autoajuda? Pode, até pode aprender. Só que é muito mais difícil. Porque se fosse fácil fazer isso, era simplesmente seguir os livros de autoajuda, aquele pessoal mais motivador e ponto. Só que nós temos muita dificuldade de fazer essas coisas sozinhos. A ideia do acompanhamento é muito interessante porque o profissional ele vai enxergar coisas que você não enxerga, que você não vê. E só o fato de você colocar para fora, aquilo já vai ajudar você pensamento, porque quando a gente fala, quando a gente escreve, todas essas coisas ajuda a formatar, a formalizar os nossos pensamentos, ajuda muito nisso. Então só o fato de você colocar para fora já ajuda muito. Depois, o profissional vai escutar aquilo, só que ele vai olhar com um viés diferente, porque você vai escutar o que você está falando com o seu viés, com as suas crenças, com as suas ideias. E o profissional vai escutar com a experiência dele, a experiência profissional dele e com os estudos dele. E aí ele vai devolver para você ou fazer você pensar outras coisas que pode te ajudar a, digamos, a acelerar esse processo ou fazer esse processo acontecer, porque muitas pessoas não conseguem ajuda sozinhos. Algumas pessoas conseguem sim, tá? Não vou ser aqui mentir e falar que não, tem que ter ajuda, não é assim. Só que quando estamos falando só que isso, claro, para transtornos leves. Agora, se a gente está falando de transtornos graves, depressão grave, transtorno de ansiedade grave, é muito mais sério, onde a pessoa tem transtorno de pânico, não consegue fazer as coisas, uma agrofobia, coisas nesse sentido, ou depressão grave, onde a pessoa tem pensamentos suicidas e tal. Não, isso sim, precisa sim de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Agora, se a gente está falando de uma depressão leve, a primeira vez que a pessoa teve, uma coisa só deixa ela meio triste, ela está ali por umas 2 semanas, 3 semanas, um mês que seja no quarto, mas não está com pensamentos suicidas ainda, não tem essas coisas, ela até pode sim melhorar sozinha. Mas é sempre aconselhável que ela vá sim buscar uma ajuda, não ficar tentando se ajudar por conta disso, ok?